Bom, caros participantes do Hackathon Campos do Jordão 2021, nossa primeira entrada oficial agora é com o nosso amigo, colega aqui, de mesmo pensamento de trabalho e de cidades inteligentes, que é o senhor Jorge Barros. Ele é presidente do Instituto Smart City para as Américas, tá? Smart City Business das Américas. Ele tem uma experiência vasta nos trabalhos, na tecnologia, nas implantações, naquilo que já vem sendo feito, realizado, no conversar com o poder público, com as comunidades, com a academia, com os investidores, todos esses stakeholders, todas as pessoas que, de alguma forma, têm interesse em participar da melhoria da qualidade de vida, dentro de um conceito de Smart City, de cidades inteligentes. Jorge Barros é talvez uma das pessoas mais bem preparadas no nosso país para falar sobre isso. Ele vai aqui agora fazer, em mais ou menos de 20 a 30 minutos, uma síntese, mas muito síntese, porque o conhecimento dele é muito vasto, conhecimento para vocês, e vocês poderão interagir pelo chat, fazendo perguntas, comentários, para nós podermos enriquecer e deixarmos isso de uma forma mais dinâmica, o mais interativo possível, tá ok? Jorge, prazer em recebê-lo aqui, pelo seu tempo. Gostaríamos de tê-lo em outras situações também. Pode começar sua apresentação aí do seu conhecimento sobre cidades inteligentes, Smart City. Obrigado. Boa tarde a todos. Espero que todos me ouçam bem. É um prazer estar aqui hoje com vocês. E eu quero começar fazendo um agradecimento à organização do Hackathon Campos do Jordão, e em nome aí do Gustavo Barros, e agradecer também à Associação Comercial, agradecer à Prefeitura de Campos do Jordão por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do conhecimento que nós temos, e eu com certeza também vou aprender alguma coisa com vocês nesses poucos minutos que nós temos hoje à tarde juntos, não é? Vamos falar de cidades inteligentes, e eu queria que vocês me permitissem, antes da gente entrar nos detalhes do que é uma cidade inteligente, falar um pouco sobre o conceito de cidade inteligente. Por quê? Porque existe uma confusão, né, muito grande no mundo quando se fala de cidade inteligente. Muita gente confunde esse conceito, e ele realmente é um conceito tão amplo que ele terminou criando uma determinada confusão na cabeça das pessoas. Eu vou começar a dizer a vocês o seguinte: tudo que eu vou dizer aqui é fruto de pesquisa científica, tá? de pesquisa consubstanciada. Não tem nada de achismo, né? O termo cidade inteligente ele foi pela primeira vez mencionada no planeta Terra, assim, dessa forma, em 1989. 1989. E isso foi lá na Holanda, na capital da Holanda, Amsterdã, quando a prefeitura de Amsterdã, junto com uma autarquia da prefeitura e uma universidade que se chama Delft Technische Universität, alguns de vocês devem conhecer essa universidade, decidiram fazer um plano de informática dos serviços municipais para os cidadãos daquela cidade. Então, naquela época, eles começaram a planejar algo que fosse diferente daquilo que estava todo mundo fazendo. Por que diferente? Eles já percebiam naquela época que os vendedores de tecnologia, nada contra eles, pelo amor de Deus, eu fui um deles durante muito tempo, né? Os vendedores de tecnologia sempre apareciam com soluções isoladas, soluções estanques, aquilo que a gente, no jargão de cidades inteligentes, costuma chamar de silos tecnológicos, ou seja, são soluções isoladas que até servem para resolver determinadas coisas, mas ao longo do tempo não produzem aquilo que a gente chama de mais-valia tecnológica. A palavra-chave de cidade inteligente é interoperabilidade. O que é interoperabilidade? Interoperabilidade é aquilo que vai além da conectividade. Conectividade é uma palavra conhecida de todos nós, não é verdade? Mas a interoperabilidade é a capacidade de nós juntarmos várias soluções de tecnologia dentro de uma plataforma onde elas possam conversar e produzir algo além daquilo que se espera individualmente de cada uma. Ou seja, no momento em que elas se juntam, elas começam a produzir uma mais-valia, um adicional de valor que interessa
substancialmente aos gestores públicos, aos gestores municipais, que se encarregam de cuidar da qualidade de vida dos cidadãos. E aqui, nesse momento, é importantíssimo a gente frisar o seguinte: tudo, quando se fala em cidade inteligente, tem que obrigatoriamente ter como centro, tem que ter como fulcro o cidadão. Cidade inteligente não é um termo inventado para se vender tecnologia. Cidade inteligente não é um termo inventado para que os acadêmicos possam fazer suas pesquisas. Cidade inteligente foi uma coisa que nasceu dessa iniciativa lá na Holanda. E, na época, eles não batizaram de Smart City, como a gente hoje costuma chamar. Eles batizaram mesmo de Intelligent City, cidade inteligente. Porque nas línguas anglo-saxônicas, a palavra inteligente, ela tem, assim como em português, algumas peculiaridades. E uma delas é significar muito além da capacidade cognitiva. Inteligente vem de interlegere, vem de interligação. Ou seja, eles queriam uma coisa interconectada. Eles queriam uma cidade que fosse dentro daquilo que a gente, na época, tinha à disposição como o estado da arte da tecnologia digital, interligado para produzir essa mais-valia, produzir esse ganho adicional em termos de eficiência dos sistemas. Eles não queriam só isso, eles queriam mais duas coisas. Eles queriam também ter ganho de escala econômica. Ou seja, sabendo que comprando um conjunto interligado de soluções sairia muito mais barato do que comprar individualmente um por um, isso interessava principalmente a Prefeitura de Amsterdã, por questão de responsabilidade com o trato da coisa pública, o trato com o dinheiro público. E, além disso, tinha um terceiro objetivo. O terceiro objetivo deles era não ficar refém na mão de um único provedor de tecnologia. Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, quando um vendedor de tecnologia se apresenta com uma solução para uma prefeitura e vende e instala aquela solução como se fosse a panaceia de todos os problemas, o que acontece? Tecnologia hoje, todos nós sabemos, tem um grau de obsolescência altíssimo. Daqui a 3, 6 meses vai precisar fazer uma atualização daquilo. Então, duas opções. Ou a prefeitura fica refém daquele fornecedor, ou ele vai ter que pegar todo aquele sistema, jogar no lixo e comprar um outro sistema. Em ambos os casos, não é nada salutar no que se refere ao trato e o cuidado que todo gestor público deve ter com o dinheiro dos impostos do contribuinte, não é verdade? Então, esses eram os 3 objetivos, e foi daí, desse conceito. Vejam como esse conceito é holístico, vejam como esse conceito é abrangente, esse conceito de cidade inteligente, aquilo que os holandeses naquela época batizaram de Intelligent City. Bom, como a coisa pegou e deu certo, deu muito certo, os americanos de um instituto de tecnologia lá, chamado MIT, em inglês, Massachusetts Institute of Technology, fizeram imediatamente um convênio de compartilhamento tecnológico com a Delft Technische Universität e criaram, digamos assim, uma rede de compartilhamento que até hoje está vigente, e boa parte do que a gente conhece hoje como soluções inteligentes para cidades provém justamente do acordo dessas duas grandes universidades, que foram as precursoras, as pioneiras, né, no mundo, no tema de cidades inteligentes. Foi assim que nasceu o tema cidade inteligente. É importante que a gente tenha isso em mente, tá? Quando a gente fala de inteligente, a gente não quer necessariamente dizer que tem gente sabida, gente com capacidade cognitiva lá dentro. Tem também, né? Mas não é esse o espírito. O espírito do inteligente é mais no sentido da interoperabilidade, no sentido da conectividade. Muito bem. Então, dando a vocês um exemplo
bem simples, né, do que se faz hoje em termos de interoperabilidade. Imaginem vocês uma solução para uma cidade que contemple mobilidade, saúde, segurança e assistência ao cidadão, as 4 de uma vez. Imagine o seguinte, que vocês estão andando numa rua e essa rua tem uma calçada. Na calçada andam pessoas, junto tem uma ciclovia onde passam bicicletas e junto tem uma rua onde passam os automóveis. Lá em cima, no poste de iluminação pública, né? Iluminação pública hoje é uma espinha dorsal importantíssima para todo e qualquer sistema que nós venhamos a pensar em instalar numa cidade, né? Hoje, iluminação pública se confunde com iluminação inteligente, com cidade inteligente, justamente por ser essa infraestrutura necessária que a gente precisa para instalar. Então, lá em cima daquele poste, tem uma câmera, e a câmera ela tem um software que lê, esse software lê que na calçada passam pessoas, na rua passam carros e na ciclovia passam bicicletas. Se por acaso houver uma invasão de um automóvel dentro da ciclovia ou dentro da calçada, aquela câmera lá em cima vai entender isso como um evento exótico, um evento anormal, e vai mandar imediatamente um sinal digital, até aí não entrou a participação do ser humano, percebam, é a câmera quem está decidindo. Ela vai mandar 3 ou 4 sinais. Vai mandar um sinal para o hospital público mais próximo, onde tem uma ambulância esperando sair para atender um evento, um acidente que ocorreu possivelmente. Foi um atropelamento ou foi um carro que entrou e bateu na bicicleta. Vai mandar esse mesmo sinal para a polícia militar, porque pode ser que o motorista do automóvel estivesse bêbado, né? Ou fugindo, fosse um ladrão, alguma coisa, precisa ser autuado em flagrante. Vai mandar esse sinal também para o DETRAN, o Departamento de Trânsito, que precisa isolar aquela área para que não ocorram mais acidentes. E vai mandar também, eu falei, a ambulância, vai mandar para a polícia e vai mandar para o DETRAN. Bom, então, estão contemplados aí 3 importantes áreas de atendimento, de serviço ao cidadão, que serão acionadas via sinais digitais. Essas 3 pessoas que estão por trás do sistema lá, o motorista da ambulância, o policial e o motorista do DETRAN, o camarada que está recebendo esse sinal, eles vão ter a prerrogativa, vão ter a opção, portanto, de aceitar aquilo como um acidente, porque eles vão ver no visor que aquilo foi de fato um acidente. Então, vão se dirigir ao local para prestar esse atendimento. Só que tem um detalhe. Na hora que ele liga o automóvel, eles 3 ligam o automóvel, um no hospital, o outro na Polícia Militar e o outro lá no DETRAN, tem um sensor digital no para-brisa do automóvel que vai mandar para aquela mesma via pública de iluminação um sinal dizendo que eles estão indo para aquele local atender um acidente. E toda a rede semafórica da cidade vai abrir e fechar de forma para permitir que esses 3 veículos cheguem o mais rapidamente possível e façam o atendimento àquela pessoa que foi acidentada. Percebam aí que, até o momento dos receptores do sinal digital e das imagens acionarem, ligarem os automóveis para ir prestar o atendimento, não houve interferência do ser humano. Eles receberam esses sinais, se dirigiram àquele local e foram prestar o atendimento através de uma tecnologia interoperável que foi instalada também numa espinha dorsal de uma iluminação pública, ou seja, nós estamos falando de uma 4ª secretaria da municipalidade aí, Secretaria de Iluminação, alguns têm, outros de Obras e Vias Públicas, né? Então, esse exemplo, imagino eu, sirva muito bem como uma cabal demonstração de como nós podemos pegar várias áreas da gestão municipal
e interligá-los dentro de um sistema que nem é, do ponto de vista tecnológico, tão complexo, acreditem, né? E colocar à disposição dos cidadãos. Obviamente, quem ganha com isso são as pessoas que moram nessa cidade, os turistas que visitam essa cidade. De forma geral, as pessoas têm um ganho exponencial em qualidade de vida, e é para isso, repetindo aquilo que eu disse anteriormente, é para isso que serve cidade inteligente, é para isso que servem as soluções de cidades inteligentes, né? O nosso instituto atua na América Latina inteira. Nós temos orgulhosamente a nossa sede aqui no Brasil. Somos, portanto, um instituto multinacional brasileiro. A nossa sede é em São Paulo. Nós nascemos há cerca de 10 anos e hoje temos 9 filiais espalhados pelas Américas, na verdade, pelo continente americano, do Canadá até a Argentina, né? Temos uma grande rede de consultores e temos inúmeras, dezenas, não, mas centenas de cidades nesses países, nesses 10 países, Brasil mais 9, onde prestamos consultoria, apoio ao desenvolvimento desse tema de cidades inteligentes. Importante dizer aqui para vocês também é o seguinte: vamos desmistificar esse negócio que soluções inteligentes ou cidades inteligentes só se aplica à cidade grande. Cidade inteligente, um projeto de cidade inteligente começa por um bom planejamento, começa por um bom mapeamento, tanto das vocações, quanto das principais premissas que aquela cidade tenha. E aí nós vamos abranger todas as áreas que são prestadas ao cidadão, ou seja, saúde, segurança pública, mobilidade, saneamento, tudo. Quando nós falamos em cidade inteligente, nós estamos abrangendo tudo isso. Um projeto de cidade inteligente, ele contempla uma cidade de 5 mil habitantes até uma cidade de 50 milhões de habitantes, da mesmíssima forma. Não há, de forma nenhuma, exclusividade de tecnologia A ou B ou C para grandes cidades. Os projetos que são desenvolvidos são igualmente contemplados, tanto pelo investimento de empresas privadas que se interessam, muitas vezes, de fazer parcerias público-privadas, quanto por financiadores públicos e financiadores privados. Ou seja, BNDES aqui no Brasil, Caixa Econômica e Banco do Brasil, mas também de bancos internacionais que têm fundos específicos para projetos caracterizados como projetos de cidades inteligentes. Então, tenham sempre isso em mente. Nós, uma cidade de 5 mil habitantes, é perfeitamente contemplada com um projeto de cidade inteligente, e ela vai mudar a sua feição e, consequentemente, o tecido social vai ganhar um reforço imenso através do estímulo da economia criativa, da inserção das pessoas no mercado formal de trabalho. Vai haver um ganho de qualidade tremendo para todos os habitantes dessa cidade. Importante, tá? A gente frisar isso. Outra coisa importante é saber que não existem soluções prontas. Cada cidade possui singularidades que precisam e devem ser respeitadas. Nunca, jamais o planejamento de cidade inteligente que foi feito, por exemplo, para a cidade de Campinas, pode ser objeto de um copiar-colar e transferido para Campos do Jordão, ou para São José dos Campos, ou para qualquer outra cidade que seja. Toda cidade é possuidora de singularidades que precisam ser respeitadas. Além dessas singularidades, existem também as prioridades. Por exemplo, no caso de Campos do Jordão, nós sabemos que temos lá, de uma forma muito, muito pujante, o turismo, não é verdade? Portanto, sendo o turismo objeto de prioridade no trato da coisa pública, né, no trato da gestão municipal, é importante que esse tema seja contemplado de uma maneira diferenciada.
É a única prioridade que Campos do Jordão tem hoje? Não. Existem outras prioridades. A prioridade 1, a 2, a 3, sei lá quantas prioridades existem. Nós não precisamos necessariamente colocar todas aquelas 14 áreas que são descritas, por exemplo, pela consultoria da McKinsey, ou naquelas outras 9 áreas que são, por exemplo, descritas pela ONU Habitat, ou das 11 áreas que nós, aqui, do nosso Instituto, escolhemos para representar aquilo que a gente chama de cidade inteligente, nós não precisamos contemplar todas elas. Nós não precisamos começar a aplicar a inteligência artificial de última geração com uma tecnologia não 5G, mas 6G, né? Numa cidade como Campos do Jordão. Pode até acontecer, mas não necessariamente existe um pacote formado para descrever e conceber um programa de transformação de uma cidade numa cidade mais inteligente. Preste atenção no que eu acabei de falar. Transformar uma cidade numa cidade mais inteligente. Eu não gosto quando a gente começa um projeto numa cidade, todo projeto começa por um planejamento. Aliás, na verdade, começa pela capacitação das pessoas. Na fase seguinte, a gente vai para o planejamento. Eu não gosto quando a gente batiza esse projeto de projeto para a cidade inteligente, porque toda cidade é inteligente. Toda cidade tem um bom grau de inteligência. O que nós vamos fazer é dotá-la de mais inteligência. Então, eu prefiro chamar de projeto de transformação para a cidade mais inteligente. É importante que vocês saibam o seguinte: o governo federal, e aqui eu não estou falando de partido A, nem de partido B e nem de partido C. Isso é um tema que pertence ao Estado brasileiro, e não a quem está no governo, tá? Pertence aos técnicos que são funcionários dos ministérios de Brasília, né? E dos bancos oficiais e das autarquias que pertencem ao Estado brasileiro, tá? Existe um programa de cidade inteligente, capitaneado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Antigamente era Ministério da Ciência e Tecnologia e Comunicações, junto com Indústria e Comércio. Foi assim que começou a coisa. A BDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, montou aqui no Brasil um ambiente de demonstração de tecnologias para cidades inteligentes, lançou um edital, uma licitação pública internacional. Nós ganhamos e construímos isso junto com a BDI. Uma parte disso foi montado no Inmetro, outra parte hoje está lá em Foz do Iguaçu, vocês já devem ter ouvido falar. Então, todo esse tema perfaz um conjunto, né, de áreas que foram compiladas pelo governo federal, como eu dizia, e hoje constituem parte daquilo que eles chamam de Plano Nacional de IoT. IoT é uma sigla em inglês que significa Internet das Coisas, né? A partir do Plano Nacional de IoT foi concebido um documento que consta hoje no site do BNDES. Vocês digitem lá naquela lupazinha, vocês vão achar Cartilha das Cidades, tá? É um documento curtinho. Nós somos coautores daquele documento também. Nós, como ganhamos a licitação, participamos de tudo isso junto com o governo federal nos últimos 10, 12 anos. Essa Cartilha das Cidades é quase que um beabá para os gestores municipais saberem como começar e o que fazer para efetivamente transformarem as suas cidades em cidades mais inteligentes, né? Existe, portanto, um programa do governo federal que ampara toda e qualquer um dos 5.568 municípios que o Brasil tem hoje, tá? Esse programa se chama Protocolo de Cidades Inteligentes. Vocês vão ver lá no site do BNDES. O BNDES tem um fundo específico para financiar
os projetos caracterizados como projetos de transformação para a cidade inteligente. Tá? Para isso é necessário um deverzinho de casa, né? Para isso é necessário se fazer um planejamento. Esse planejamento, eu já adianto aqui para vocês, se chama PDTCI. PDTCI, Plano Diretor de Tecnologias para Cidades Inteligentes. Vocês vão encontrar isso na página 47 do capítulo 3 dessa cartilha das cidades que eu acabei de mencionar para vocês. Tá? Recomendo a leitura, é um PDFzinho curto, se não me engano tem 100 e poucas páginas, e é material precioso para vocês entenderem, e nós temos, como eu falei, muita honra de ter co-participado, co-elaborado esse documento junto com o governo federal nos últimos 10 anos. Assim como também o Instituto é ainda hoje, né, e foi convocado para compartilhar o seu conhecimento no Plano Nacional de IoT. Nós, normalmente, como falei, começamos por uma capacitação de pessoas envolvidas no tema ou no projeto de transformação e vamos até o final, no acompanhamento efetivo da realização dos projetos que vão transformar a cidade, os projetos que serão executados, né? No meio aí a gente tem várias fases, uma delas é a modelagem dos projetos, é necessário, importante, que para a apresentação às entidades financiadoras e aos investidores, caso o município não tenha dinheiro para bancar todos esses projetos, existem investidores privados que se propõem a fazer parcerias público-privadas, né? Então, o tema dinheiro, recursos financeiros para executar esses projetos, ele já não é um tema, digamos, tão crítico, porque existe um grupo de investidores, boa parte desse grupo é membro do nosso instituto, nós temos hoje 420 empresas que são associadas ao instituto. O instituto, importante dizer para vocês, o nosso instituto é um instituto sem fins lucrativos, tá? Nós somos uma plataforma de discussão e de aproveitamento das soluções que são pensadas dentro dos municípios. E nós fazemos o encontro, digamos, com o que existe no estado da arte da tecnologia digital para o benefício do cidadão. O foco é sempre a qualidade de vida do cidadão, a inclusão social do cidadão em todas as suas dimensões. Eu vou repetir essa frase porque é muito importante, tá? A inclusão social do cidadão em todas as suas dimensões. Gente, de maneira geral, é isso que significa cidade inteligente. Cidade inteligente é uma ideia que lá foi nascida na Holanda, que significa a interligação de diversas soluções baseadas no estado da arte da tecnologia disponível, né, para atender às principais premências, às principais necessidades, os principais problemas que afligem cidadãos de uma cidade. Como é que se faz isso? Primeiro, sensibilizando as pessoas que isso é uma coisa boa. Segundo, capacitando minimamente essas pessoas para que elas possam se engajar no projeto depois. Na fase terceira, vem um planejamento, um mapeamento e um diagnóstico de tudo isso que nós falamos. Então, os projetos começam a fazer parte de um caderno, começam a fazer parte de um conjunto de propostas que vão ser modeladas, apresentadas a investidores e financiadores e, finalmente, vão ser executadas sob a égide, sob a tutela, sob o controle da gestão municipal, da prefeitura daquela cidade. São 15 horas, nós começamos pontualmente a nossa palestra às 14h30 e a minha promessa, a minha proposta com os organizadores do Hackathon Campos do Jordão foi de me limitar a 30 minutos. Eu acho que para um início de conversa eu posso parar aqui e, eventualmente,
aguardar vocês com suas dúvidas, com seus questionamentos. Estou à inteira disposição. Bom, olá, Jorge, tudo bom? Tem algumas questões aqui do pessoal, dos nossos amigos que estão assistindo a sua apresentação. Eu vou ler aqui a primeira, da Marisa. Existe uma priorização nesse processo de cidades inteligentes? Por exemplo, moradores e depois visitantes na Casa de Campos do Jordão? No caso de Campos do Jordão? Marisa, né, que fez essa pergunta. Marisa, a resposta existe sim, uma priorização. Agora, essa prioridade, quem vai dar é o interesse público. Ninguém vai começar um projeto desse e a Prefeitura de Campos do Jordão, que é uma prefeitura consequente e responsável, jamais começaria um projeto desse sem ouvir, sem auscultar o que os cidadãos de Campos do Jordão têm para dizer. Eu imagino que, caso seja decidida seja decidido iniciar esse projeto, por exemplo, na área do turismo, do atendimento ao turista, assim será. Caso contrário, normalmente, e eu acho que é isso, Marisa, que você deve estar querendo saber, quando a gente fala de um projeto de transformação de uma cidade para uma cidade mais inteligente, nós temos um rol de prioridades, sim. E esse rol de prioridades coloca como prioridade número 1 o tema da educação. Educação é sempre prioridade para tudo. Tá? Espero ter respondido sua pergunta. Bom, tem uma colocação da Mari, eu não sei como é que você vai... ela fala o seguinte, a Mari. Uma vez que eu tinha enviado um projeto para uma prefeitura, seria que, na hora, cancelei. Eles colocaram na liderança uma outra pessoa que não era um turismólogo. Tanto assim, não deixam um segundo entrar, né? Alguém entrar. Acho que ela está querendo colocar alguma ideia, Jorge, da seguinte forma. A interveniência humana nesse processo de conexão, né, que você apresentou. Talvez exista aí algum tipo de filtro, algum tipo de intervenção humana que possa dificultar um projeto maior, essa personalização do projeto maior. Eu acho que é isso que ela está querendo citar. Sim, existe diversos tipos de resistência quando se inicia um projeto de transformação de uma cidade para uma cidade mais inteligente. Né? A principal barreira, Mari, é justamente a falta de conhecimento. As pessoas, isso parece ser uma coisa intrínseca do ser humano, né? De rejeitar aquilo que ele não conhece. Né? Então, assim, não sei o que é e sou contra. Né? Isso é uma atitude, a maioria das pessoas parece agir assim, né? Bom, por isso a gente tem tanto cuidado, como naquelas fases que eu falei a você. Se vamos começar efetivamente um trabalho de transformação, vamos primeiro começar sensibilizando as pessoas, depois vamos capacitar essas pessoas, porque vamos dar informação e depois vamos dar formação. Né? No momento em que damos informação e damos formação, então, nós temos uma chance muito grande de sensibilizar as pessoas, de envolver, de trazer essas pessoas para dentro. Né? E eu imagino, eu espero ter respondido sua pergunta. Se caso você está falando, por exemplo, de priorização também, assim como a Marisa, ou seja, eu dei uma ideia, mas não consideraram a minha ideia, na verdade, o que nós fazemos é um apanhado. Lembra que eu falei que existe uma fase chamada mapeamento, que esse mapeamento termina compondo o planejamento? Nesse mapeamento, a gente apanha todas as ideias. E essas ideias, uma vez aprovadas, elas são executadas. Tá?
Jorge, Jorge, temos aqui o Tonton. Ele tá fazendo um questionamento, uma possível característica de Campos do Jordão em não dar a atenção devida ao transporte coletivo turístico, aqueles ônibus de turismo que chegam na cidade. Então, não existe um planejamento para isso, segundo o Tonton está questionando aqui, que talvez isso seja um dos grandes problemas de Campos do Jordão, para alguns engarrafamentos, alguns problemas de mobilidade, né, de trânsito, né, na avenida principal, uma superdensidade de carros em épocas de pico de turismo. Pois é, a gente já tem tantas experiências no mundo bem-sucedidas, né, em relação a esse tema da mobilidade urbana, não custa nada a gente aprender com quem já saiu na frente primeiro. Eu dou, assim, por escala decrescente, exemplo da cidade de Singapura, não? Onde é praticamente proibido circular em automóveis, né? São proibidos os automóveis de circularem lá dentro, no centro urbano. No segundo estágio, ou seja, numa ordem menos rígida, a cidade de Londres, né? Onde é quase que proibitivo você circular na área urbana, a não ser por transporte coletivo, ou transportes ecologicamente sustentáveis, bicicletas e motonetas elétricas. Num terceiro gradiente, aí, a própria cidade de São Paulo, onde existem restrições, né, de circulação de veículos, né, em determinados dias, baseado no final da placa, da licença do seu automóvel. E existem cidades turísticas, como Barcelona, por exemplo, que em momentos do pico do turismo, eles instalam, eles colocam em funcionamento uma malha viária totalmente diferente daquilo que ocorre nos meses da entre-safra turística, vamos dizer assim, né? Eu não sei se a Prefeitura de Campos do Jordão já teve a oportunidade de se debruçar sobre esses projetos que eu mencionei. Existem outros projetos também, né? Mas é uma boa ideia a gente buscar quem já saiu na frente, e se por acaso nenhuma dessas soluções atender ao que Campos do Jordão precisa, a gente desenvolve uma ideia nova para Campos do Jordão. Eu tenho certeza que o grupo que hoje está aí, né, envolvido no Hackathon Campos do Jordão, tem mentes brilhantes e plenamente capazes e dispostas a darem suas ideias para que a gente possa sair com algo inovador. Ou eu estou errado? Eu acho que eu estou certo, hein? Provavelmente está certo, sim. O Newton, ele pergunta da seguinte forma, né? É possível ter essa dinâmica, essas mudanças, que essas mudanças aconteçam sem a total adesão, sem que a sociedade se comprometa e tenha uma adesão plena a essa mudança? E, em segundo ponto, é necessário e indispensável o apoio da prefeitura ou a iniciativa privada poderia executar isso sem o apoio da prefeitura? Vamos lá, uma excelente pergunta, viu? Excelente pergunta. É quase impossível nós realizarmos um projeto de transformação sem a adesão da comunidade, da sociedade que compõe aquela cidade, né? Havendo uma resistência muito forte, fica caracterizado que o povo daquela cidade não quer aquilo, né? Não haveriam, digamos assim, motivos para que a população de uma cidade rejeitasse um projeto de transformação em cidade inteligente. Em princípio, não haveria, porque o objetivo desses projetos, como eu falei, é trazer maior qualidade de vida para o cidadão. E, como eu já falei também, isso onera muito pouco os cofres públicos, porque a iniciativa privada ela também está disposta a participar. E é aí que eu acho que a iniciativa privada pode e até deve, né, ter a sua, digamos assim, participação de ouro, né, ou, digamos assim, a sua participação mais nobre. Né? Porque se nós estamos falando de serviços que a gestão municipal presta aos cidadãos, se a iniciativa privada for
convidada a participar, por exemplo, através de uma PPP ou através de uma outra modalidade de concessão pública, tudo bem. Mas eu não acredito que um ente privado, per si, tenha ou possa ter a iniciativa de prestar um serviço público sem autorização da prefeitura, sem autorização da autoridade municipal, né? Bom, ótimo aqui. Na sequência, o Tom faz um seguinte comentário, tá, Jorge? Nossa mobilidade é terrível e independente do modal. Isso aí é uma característica de Campos do Jordão que ele está colocando. O que tem Campos do Jordão, né? Nós temos uma avenida principal com poucas saídas, né, e escapes dessa avenida principal. Tem alguns trechos, inclusive, nessa entrada de Campos do Jordão, que se houver algum acidente, alguma obra, você fica mesmo parado. Você tem trechos que você não tem escape algum. E em épocas de pico, toda a parte, né, da avenida principal fica tomada por carros desde quase da Bernese até o Capivari. Você vai ver carro ocupando o Campos do Jordão ali, toda essa região, né? E existe uma grande competição também sobre as calçadas, né, para carro, próximas aos restaurantes, dos próprios moradores que precisam trabalhar, vão para o trabalho, tanto em repartições públicas ou em privadas, né, empresas privadas, eles param e acaba tendo uma certa competição com as vagas que poderiam ser usadas para turistas que vão aos restaurantes, vão aos ambientes de Campos do Jordão. Então, essa é uma característica de Campos que, imagina isso no pico dos 3 meses, né, de grande demanda em Campos do Jordão. Esse tipo de mudança, por exemplo, que o cidadão que é da cidade, que é o morador da cidade, precisa usar esses espaços para parar seu automóvel e trabalhar, com essa dinâmica dele, de certa forma, competir, entre aspas, né, com o turista, isso pode gerar uma certa animosidade, né, entre eu gosto do turista porque me gera emprego, me gera dinheiro, porém, ele me incomoda que a gente fica brigando aqui com esse volume de turistas pelos espaços. Como o nosso conceito de aumentar a inteligência das cidades já tem resolvido isso em outros lugares, com algum benchmark, alguma semelhança com Campos do Jordão? Eu acho que essa pergunta ele deve ter formulado essa pergunta logo antes da pergunta anterior, né? Porque a minha resposta anterior, ela quase que contempla essa pergunta agora, né? Eu falei que existem exemplos de cidades que recebem muitos turistas, né? A exemplo de Barcelona, a exemplo de Paris, né? A própria cidade de Tóquio, a cidade de Londres, né? A cidade do Rio de Janeiro também, mas infelizmente ainda não é um bom exemplo, né, de cidade inteligente, apesar de ter ganho uns prêmios aí. Mas eu colocaria alguma questão nisso aí, porque é o seguinte, por exemplo, em Campos do Jordão nós temos uma topografia idiosincrática muito especial, né? Então, por exemplo, soluções como bicicletas seriam muito limitadas nessa combinação de modal, né? Você teria que descer, certo, mas também depois teria que subir, né? A rua, a maioria das ruas, grande parte em aclives. E então, primeiro ele teria que descer e subir. Aí temos também os idosos, acesso a outras situações. Então, devido a esse relevo característico de Campos e ao clima mais frio, em torno de 6, 7 graus, abaixo das outras regiões, aqui num raio de 150 quilômetros de São Paulo, Campos acho que precisaria de algo mais motorizado, que seja sustentável, e que caiba dentro do orçamento da administração municipal. Como você vê essa idiosincrasia em Campos do Jordão específica, devido ao seu relevo e ao seu clima? Vejo com muita alegria a possibilidade de desenvolvermos um projeto belíssimo em Campos do Jordão. Vocês devem lembrar que, acho que mais ou menos no meio da minha fala, eu mencionei que é impossível nós fazermos um mapeamento
das necessidades de uma cidade e fazer um copiar-colar para outra. Está aí demonstrado que Campos do Jordão tem singularidades do ponto de vista da topografia, né, da cidade, o relevo, né, que circunda toda essa região belíssima que é daí, e tem singularidades em relação a ter se tornado, de fato, um dos maiores polos turísticos do Brasil, né? Tem a singularidade também de uma cidade que não vive exclusivamente em torno do turismo. O turismo, sem dúvida nenhuma, é uma força motriz da economia de Campos do Jordão importantíssima, né? Mas existem outras atividades econômicas que não são nem um pouco dispensáveis para a saúde econômica, né, do município. Então, eu não espero que, digamos assim, a pessoa que acabou de fazer essa pergunta espere que eu possa dar uma solução agora, imediatamente, nesse momento, né? Isso passaria por um estudo mais profundo. O que eu posso afirmar, isso sim, eu posso afirmar agora, nesse momento, é que existem soluções já adotadas em outros lugares que podem nos inspirar e afirmo que, mediante um mapeamento e um diagnóstico preciso dessas singularidades de Campos do Jordão, nós com certeza vamos sair com uma solução maravilhosa, principalmente se essa solução for exaustivamente discutida, analisada e aprovada também pela opinião pública, ou seja, pelas pessoas que são moradoras, são cidadãos, são pessoas cidadãs da cidade de Campos do Jordão. Espero ter respondido a pergunta. Eu acredito que sim. O Tonton, na sequência, depois eu leio o que o André Barbedo colocou, ele coloca que existe um problema também de qualificação, né, das pessoas de Campos, dos locais, e acaba que os locais ficam com trabalhos mais operacionais, como garçons e recepcionistas, eles não ocupam algumas qualificações. Me escuta? Me escuta? Melhorou? Está escutando, Jorge? O que aconteceu aqui? Não estou conseguindo ouvir vocês. Acho que é o teu áudio. O teu áudio, acho que ele está cortado aqui em mim também. Acho que o teu áudio está cortado aqui em mim. O Tom, essa pergunta aqui, ó. Essa pergunta aqui agora. Olha, eu vou me aproximar aqui, porque o som está muito baixo, eu não estou conseguindo ouvir, como se tivesse cortado o som. Eu vou me aproximar para poder ouvir o que você diz. Fala aí. Não, tranquilo. Ó. Tem uma pergunta que eu coloquei na tela, que é do Tonton. Ele posiciona aqui. A maioria das pessoas de Campos do Jordão não tem a qualificação, não existe um investimento na qualificação das pessoas para que elas ocupem cargos mais sofisticados. A maioria da população de Campos ocuparia cargos mais operacionais, do tipo garçons, atendentes, recepcionistas. Isso é uma, digamos, uma pedra no sapato dessa elevação das cidades inteligentes dentro de Campos do Jordão. O André Barbedo, ele colocou aqui algo que nós já comentamos agora há poucos minutos, que é o benchmarking de Barcelona, adaptado a Campos do Jordão, considerando as idiosincrasias, né, do perfil populacional de Campos do Jordão, das características regionais, do relevo, do clima e do histórico, né, cultural de Campos do Jordão, e até mesmo o tamanho da cidade e o poder de Campos do Jordão em relação a verbas públicas, né, para desenvolvimentos, sem descaracterizar o patrimônio histórico-cultural de Campos do Jordão. Isso aí, eu estou explodindo um pouco aquela ideia que nós falamos anteriormente, das idiosincrasias de Campos do Jordão, em paralelo com o comentário do André Barbedo. Conseguiu me escutar bem agora?
Acho que nós tivemos algum problema técnico lá na conexão do Jorge. Ele deve estar retornando aqui, mas enquanto isso, eu vou ler aqui algumas perguntas, alguns comentários, e vocês podem continuar fazendo perguntas até o Jorge retornar na conexão, tudo bem? Eu fiz umas colocações aqui sobre umas características, né, históricas, populacionais de Campos, né, que existe toda uma cultura na Serra da Mantiqueira, e isso nos pede... Opa, Jorge, tranquilo? Melhorou? Houve algum problema aqui que eu não sei o que foi, mas começou, o som de vocês sumiu, depois o vídeo sumiu, e eu não estava fazendo nada aqui, não mexi nada, juro que não sou culpado. Tranquilo, não. Mas aí eu fiquei aqui conversando com o pessoal até você voltar. Falei que você já estava voltando. Eu fiz o seguinte comentário quando na perda de áudio e vídeo, que foi sobre as idiosincrasias, né, de Campos do Jordão, característica, o patrimônio histórico-cultural de Campos do Jordão, em comparação com Barcelona, que dentro de realidades diferentes, fica perto da França e tudo mais, né? O poder, né, o volume de verbas públicas e todas essas características. O Tonton aqui ele mencionou um possível falta de investimento na formação dos cidadãos locais de Campos do Jordão para que eles ocupem cargos mais sofisticados, mais elaborados, que a maioria acaba ocupando cargos de garçom, de recepcionistas, de atendentes, né, nesse eixo econômico, produtivo da cidade, da região. E isso seria uma das características que diferem bastante de, por exemplo, Barcelona e talvez Campos do Jordão, né? E aí o André enfatizou isso, né, sobre essa peculiaridade aqui da região, que a gente tem que tentar entender quais são os valores, qual é a proposta de valor, sem que a gente se descaracterize do nosso patrimônio histórico, cultural e ambiental aqui da região, né, que é ecológico e gastronômico e toda a sua tradição. Você teria algum comentário para fechar o raciocínio aqui conosco sobre isso? Eu não tenho uma resposta pronta para resolver esse conjunto de coisas que são singulares a Campos do Jordão agora, né? Mas eu tenho um comentário a fazer que eu acho que é fundamental. Seguinte, a gente sabe aqui na nossa cultura ocidental, né? Cultura ocidental, isso não é um privilégio dos brasileiros apenas, né? É um privilégio da cultura ocidental. O desleixo que nós temos, a pouca atenção que nós damos ao tema do planejamento, né? Nós estamos falando de Barcelona, estamos falando de Paris, estamos falando de outras grandes cidades que também são polos turísticos. A gente pode dar o exemplo de países menores como Porto Rico, né? Vocês naturalmente já devem ter ouvido falar em Porto Rico, é uma ilhazinha pequenininha que fica lá no Caribe, né? Essa ilhazinha só ela recebe mais turistas do que o Rio de Janeiro inteiro, para vocês terem ideia, né? Hoje é o segundo maior polo farmacêutico das Américas, o terceiro maior polo da indústria química das Américas. Pouca gente sabe disso. E é uma cidade que nasceu, um país, na verdade, é um país-cidade, que é uma ilha, né? Porto Rico, que nasceu e cresceu de 15 anos para cá. Na época, eles tinham problemas muito mais graves do que, por exemplo, Campos do Jordão, né? Eles tinham um grande afluxo de turistas, sim, mas eles não sabiam como resolver os problemas que iam sendo criados na medida em que a cidade crescia. Na medida em que o fluxo de turistas aumentava e a cidade crescia, os problemas iam se multiplicando. E aí chega aquele momento em que você para e põe a mão na cabeça e diz: para o mundo que eu quero descer. Quer dizer, não dá para continuar desse jeito, a gente precisa dar uma solução para isso. Aí vem o ponto fulcral, né, de quando nós pensamos em cidade inteligente. Dificilmente nós vamos achar uma solução isolada para isso. Essa solução ela vai fazer parte de um conjunto de soluções. Nós precisamos analisar todas as condicionantes que influenciam esse problema, por exemplo, da mobilidade
do turista e da mobilidade do cidadão de Campos do Jordão, nós precisamos analisar em que momento foi que, eventualmente, nós demos pouca atenção ou descuidamos, não prestamos atenção da maneira devida a criar entidades de formação, né? Formação de fomento à população, né? Economicamente ativa de Campos do Jordão, para que essa população pudesse não somente prestar melhores serviços, mas também estar inserida no mercado formal, né? Ou seja, está incluída no que a gente chama de economia formal. Então, vamos lá. Não existe, dificilmente, eu vou dizer que não existe, que talvez seja exagero, mas dificilmente vai existir uma solução isolada para isso. E é por isso que a gente fala de cidade inteligente, de cidade interligada, de interoperabilidade. É por isso que a gente fala de planejamento. É por isso que a gente fala da necessidade de fazer um mapeamento da cidade, para que a gente possa fazer um diagnóstico, e esse diagnóstico faça parte de um planejamento. Esse planejamento, ele não é somente um papel, gente. Esse planejamento, ele contempla basicamente 3 coisas. Eu posso dar um exemplo bem rápido aqui, Gustavo? Ainda temos 2 minutos? Tá. Imaginem vocês o seguinte. Vocês têm um problema de saúde qualquer. Vocês vão no médico. Qual é a primeira coisa que o médico faz quando você senta na frente dele? Ele diz para você, você senta e diz assim, doutor, eu estou me sentindo mal. Ele diz, tome isso aqui? Não. Ele prescreve uma série de exames depois do que você disse que estava sentindo, e você vai fazer esses exames, não é? Aí, quando você trouxer esses exames, o médico vai analisar esses exames. E, à luz do conhecimento que ele tem, à luz do conhecimento da ciência da medicina, ele vai dar um diagnóstico para você. Não é assim que funciona? Depois dele dar um diagnóstico para você, ele vai fazer uma terceira e última coisa, não vai? Ele vai prescrever para você uma série de coisas que você precisa fazer para que você fique curado, para que você não tenha mais aquele problema de saúde. Ele vai dizer, se for, você esteja sentindo mal, que você está com pressão alta, ele vai dizer, bom, então você precisa parar de beber álcool, comer menos gordura, precisa voltar a fazer exercício físico. Ah, você é muito estressado, você precisa investir em se divertir, trabalhar menos um pouco, ter hobbies, ter mais alegria na vida, enfim. Ele vai fazer uma série de prescrições para você, ok? Então, pega esse exemplo do médico, você chegou na frente dele, ele vai pedir uma bateria de exames, vai analisar os exames, dar um diagnóstico para você e depois vai prescrever uma série de medidas. É isso que se faz no processo de transformação de uma cidade. O PDTCI, aquele instrumento que consta no capítulo 47, na página 47 do capítulo 3 da Cartilha das Cidades, que está dentro do site do BNDES, ele diz exatamente isso que eu estou dizendo agora. Análise, ou seja, capacitação e mapeamento, diagnóstico do problema, diagnóstico da cidade com suas singularidades, e depois vem os projetos estruturantes. Projetos estruturantes é a prescrição, são as medidas que você vai colocar em prática para resolver os seus problemas. Então, veja bem, nós podemos ficar aqui a tarde inteira falando dos inúmeros problemas que Campos do Jordão tem. E dificilmente a gente vai chegar a um consenso, e talvez eu até frustre vocês, porque eu não vou conseguir dar solução ou dar sugestão nesse momento para uma cidade que eu conheço bem, mas fui lá 5 vezes na vida, tá? Sem fazer uma avaliação, sem vocês mesmos fazer uma avaliação mais profunda das condicionantes que terminam provocando essa série de problemas que hoje Campos do Jordão vive, né? Das melhorias que são possíveis ser implementadas em Campos do Jordão, nós não vamos chegar muito longe, tá? É importante vocês saberem que existe campo para fazer isso. É importante vocês saberem que existe conhecimento para fazer isso.
Importante vocês saberem que existe tecnologia disponível para a gente resolver isso. Assim como existem produtos disponíveis numa prateleira de supermercado, onde a gente vai comprar, as tecnologias estão lá, à nossa disposição, só e somente depois que nós dimensionarmos corretamente, identificarmos e acharmos quais são as soluções para Campos do Jordão. Tá? Tudo passa por um planejamento, tudo passa por uma análise situacional. Ok, Gustavo? Não, fantástico. Acho que o objetivo desse nosso encontro aqui hoje, Jorge, foi muito mais do que atendido. Espero que tenhamos também dado um espaço adequado para você apresentar seu know-how, seu serviço, né, a sua experiência, e que Campos do Jordão possa crescer bastante ao longo dos anos aí, com apoio da Secretaria, da Prefeitura, dos empresários e principalmente da população, das pessoas, que é delas que é a cidade. E eu queria agradecer de novo, formalmente, Jorge, pelo Instituto Federal de São Paulo, pela nossa reitoria, pela Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão, pela empresa Blue Shift, que está dando apoio tecnológico com sua equipe para que tudo isso possa acontecer também, tá? E espero estar com você ao longo do evento, em várias oportunidades, mentorias, e em outro apoio que seja imprescindível alguém que domine com essa mesma profundidade. Um abraço. Ok, um abraço. Espero nos encontrarmos brevemente em outras situações também, Jorge. Um abraço forte, pessoal. Foi um prazer. Foi um prazer poder compartilhar o conhecimento com vocês. Espero encontrá-los em breve. Pessoal, estivemos aqui com o presidente do Instituto Smart City Business Américas, né? O Jorge Barros. Abraço, até a próxima palestra, que começa agora, às 15h30, hein, pessoal? Vai estar presente o secretário de Turismo, o senhor André Barbedo, vai estar presente aí agora também o secretário Vander, de Segurança e Cidadania, o senhor Guilherme Centofantes, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campos, e o diretor de parcerias, Yoshida. Tá ok? Um abraço.